Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 17 de agosto. Confira os destaques desta edição. Mais de 100 mil doses de vacina são aplicadas em Erechim. Brigada Militar, 47 anos. Comandante fala dos desafios de realizar uma segurança mais eficaz e abrangente. Estados e municípios definem novo cálculo de distribuição de vacinas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E nós iniciamos essa edição falando de polícia. Durante a noite de segunda-feira, as guarnições da Brigada Militar, através do 3º BPM de choque que estavam em operação, efetuavam o patrulhamento na rua Lourenço Sueb, no bairro Cristo Rei, e avistaram vários indivíduos em atitude suspeita. Os policiais efetuaram a abordagem. Alguns fugiram, sendo abordados em seguida. Na busca pessoal, foi localizado com um deles R$ 60,75 em moeda corrente, 4 porções de maconha e 7 pedras de crack. Diante do fato, o homem de 37 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Na última semana aconteceu a cerimônia alusiva aos 47 anos da Brigada Militar. Uma tarde marcada por homenagens e lembranças dos desafios já vividos nos últimos 47 anos. Hoje, nós recebemos na TV Erechim o comandante Wilson Leri Seconello para falar sobre a segurança nos municípios do Alto Uruguai. Está aqui conosco o Tenente-Coronel Wilson Leri Seconello e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 47 anos da Brigada Militar aqui no Alto Uruguai. Uma data importante, uma entidade importante para toda a nossa sociedade que tem feito um trabalho que merece aplausos, merece o nosso respeito. Bem-vindo, Tenente-Coronel. Muito obrigado, um prazer nosso estar novamente aqui no convívio dos amigos e podermos conversar com a comunidade e contar um pouco da história do nosso batalhão que fez aniversário no dia 13 de agosto. Pois é, 47 anos e muitas atividades sendo desenvolvidas, muitas parcerias, tanto com a comunidade, com empresas, e isso tem melhorado a segurança dos munícipes e também da região toda. Com certeza, a Brigada Militar, especialmente o 13º BPM, historicamente aqui no Alto Uruguai, tem uma parceria com a comunidade, com demais poderes constituídos, como a gente menciona sempre, mas temos a obrigação de citar esses detalhes porque isso é uma realidade. Poderes constituídos, né, executivo, legislativo, a nível de município, mas também a nível de estado, o poder judiciário, o Ministério Público, né, uma série de entidades que nós temos aqui na região, né, a Associação Comercial, Industrial, Cultural, a ACIE, né, a própria AMAL, Associação dos Municípios do Alto Uruguai, né, o Sindicato de Lojas, a Câmara de Dirigentes Lojistas, os sindicatos rurais, especialmente categoria empregadores, que a gente tem essa parceria do georreferenciamento, né? A comunidade, iniciativa privada, né? Um esforço muito grande, repassando recursos, o projeto Sentinela do vídeo monitoramento, o georreferenciamento, os GPS, né? Para nós tentarmos com esses dois programas atender e estamos avançando no sentido de atender tanto a área urbana como também o meio rural. E claro, administrando, fazendo a gestão de todos esses recursos que são repassados em parcerias, convênios, tanto da iniciativa privada, do empresariado, as entidades ligadas a esse setor, como também dos demais órgãos públicos, né? O Concepro fazendo um trabalho magnífico, né? Toda a equipe ali, claro,
capitaneada, digamos assim, há muitos anos pelo seu Miguel Glotter, né, que a gente fica muita satisfação de mencionar sempre, né? E não só o conceito de Erechim, é claro que é a maior cidade onde o batalhão está estabelecido, né? São mais 36 municípios, mas os conceitos de todos os municípios que compõem o batalhão, toda a comunidade, forças vivas, os poderes constituídos, como eu mencionei, entidades, pessoas físicas e jurídicas, né? Que mesmo independente de estar associado a uma entidade ou não, individualmente colaboram conosco, né? E tudo isso, óbvio, sempre com a gestão através do CONCEPRO, né? As prestações de contas correspondentes, de forma que cada vez mais a gente tem um ciclo virtuoso, né? De forma que as pessoas estejam, e entidades e poderes, como eu disse, né? Os órgãos públicos, toda a comunidade sempre disposta a colaborar, porque vê o resultado desses recursos sendo utilizados, né? E a transparência, a legitimidade também e a busca sempre pela utilização de forma otimizada de todos esses recursos, né? Que são colocados à nossa disposição. Então, nós somos felizes nesses 47 anos, que somos resultado de um envolvimento com a comunidade, uma comunidade disposta a colaborar conosco, a Brigada Militar, através do 13º BPM, se mobilizando muito. E nada disso também seria de conhecimento público se não existissem os meios de comunicação, se não existisse uma oportunidade como essa, que a gente agradece mais uma vez, de podermos chegar até a população, até a comunidade, até a sociedade erechinense e também de todo o Alto Uruguai, de toda a região, para divulgarmos essas nossas ações, as operações, os resultados positivos. Às vezes algumas notícias, claro, que não são tão agradáveis, a gente sabe, faz parte da atividade da comunicação também, então a imprensa, os meios de comunicação, as plataformas digitais, virtuais, né, as redes sociais também, todas são importantes e fazem um trabalho magnífico, né, de alto padrão, digamos assim, e tudo isso, né, converge para o sucesso do 13º BPM. Algumas pessoas foram homenageadas na sexta-feira. De que forma foram escolhidas essas pessoas e o porquê essas entidades serem homenageadas nestes 47 anos? Exato. Tradicionalmente, o 13º BPM, na data do aniversário, busca a cada ano, né, homenagear, reconhecer o esforço de entidades, de pessoas de outros órgãos públicos, de outros poderes, né, também empresários, né, então todas aquelas pessoas, todo aquele envolvimento que a comunidade faz, que acaba uma entidade, né, muitas vezes ali representada pela sua diretoria, seus associados, mas também pessoas individualmente, né, ou mesmo representando um setor, que fazem um esforço que acaba se sobressaindo, né? Então a Brigada Militar busca, né, o que às vezes dificulta um pouco é que a gente tem tantos parceiros e colaboradores que dificulta um pouco a gente escolher. Então a gente sempre busca tentar ser o mais justo possível, de que aquele que está há mais tempo colaborando e ainda não foi homenageado, então chega a vez dele, né? Então temos muitas pessoas que estão, nos permita dizer, na fila, digamos assim, né, que a gente gostaria de ter homenageado, mas também para a cerimônia não ficar muito longa, para também não banalizar a condecoração, que é a comenda, né, que é a mais alta honraria que o comandante do batalhão pode conceder para uma pessoa, para uma entidade, pessoa física, jurídica, uma entidade, um poder, né, um setor da sociedade, né, para que fique materializado esse trabalho dessa pessoa, dessa entidade, desse poder, né, desse setor que está fazendo esse trabalho voluntário, comunitário, né, em prol não só da segurança pública, que tem um efeito em todos os outros setores. Com certeza. Né? Então, as pessoas podendo trabalhar, podendo também usufruir dos momentos de lazer com mais segurança, né? Ou com menos insegurança, depende do ponto de vista. A gente entende, tem às vezes algumas pessoas muito críticas com relação a isso, a gente respeita a todos, né? Mas, então, para responder, tentando responder de maneira objetiva, que nem sempre a gente consegue, né? Porque são um assunto muito amplo, né? Mas a gente acaba fazendo uma avaliação em cima de pessoas e entidades que estão há bastante tempo colaborando, e dentro do possível sempre a gente buscar aquelas que estão há mais tempo nessa parceria, nesses convênios, né? Ou mesmo que de repente alguém pontualmente fez uma ação naquele momento, mas que teve uma envergadura bem avantajada, né? Uma ação de grande porte que
que também justifica naquele momento o reconhecimento, né? Mas normalmente é um trabalho de longo prazo, né? Um esforço muito grande, aquelas pessoas que em momento algum se colocam de fazer alguma ação no sentido de buscar o reconhecimento, né? A gente nota muito isso, que as pessoas são voluntários, auxiliam com recursos financeiros, auxiliam com o seu tempo, com o seu conhecimento, né? Os seus veículos, seus equipamentos, né? A própria divulgação também, que a imprensa muitas vezes sabe que digamos assim, em alguns momentos teria um custo bem elevado e acabam fazendo, se não gratuitamente, muitas vezes com um valor bem mais acessível, aquilo que também possam colaborar, né? A gente entende tudo isso, né? Então a escolha, como se diz, a gente estabeleceu alguns critérios, né? E são levados em conta todo ano. Como eu disse no início, né? O grande inconveniente é que a gente tem um número muito grande de colaboradores, né? E não temos, digamos assim, a possibilidade de agraciar todos na mesma oportunidade. Tempo escasso. Exatamente, numa única data, né? É verdade. E homenagear todas essas pessoas. Mas também, por outro lado, no sentido de que aquilo que é mais raro acaba também tendo um valor diferente, né? Sendo mais valorizado. Então, a comenda pela sua importância que ela tem, então a gente faz um esforço de agraciar as pessoas nesse sentido. Então, como eu disse, essas pessoas da comunidade e também os policiais militares, né? Então, os policiais militares da ativa, pela atuação que tem no batalhão ou mesmo em ações fora do batalhão, em período que serviram em outro lugar, né? E também os policiais militares que já se aposentaram. Que é muito merecida a homenagem feita a eles, né? Exatamente. Então nós, por exemplo, esse ano, para entenderem por que aquelas pessoas, nós, tradicionalmente, as unidades militares acabam sempre, porque é previsto até em regulamento, sempre a prioridade de determinadas homenagens, elas começarem pelos comandantes. Ou, no caso, pelos ex-comandantes. Pelos ex-comandantes. Né? Então, existe uma galeria com as fotos no gabinete do comandante, com os ex-comandantes ali retratados, né, para a posteridade. No gabinete do subcomandante fica uma foto normalmente coletiva de toda a equipe de oficiais a cada ano, a cada 2 anos, ou quando tem uma mudança mais de maior impacto, digamos assim, oficiais que se aposentam, acabam sendo promovidos e indo para outras cidades, ou outra situação. Então, nesses momentos, às vezes até num prazo menor do que 1 a 2 anos, se faz uma foto nova, né? E isso então fica na galeria do gabinete do subcomandante do batalhão, né? Mas aí tem a questão daqueles oficiais que atuaram no batalhão e por circunstâncias de não ter vaga na época ou algum outro motivo, quando foram avançando como capitães para o posto de major, a tenente-coronel, seria então respectivamente subcomandante e comandante da unidade, acabaram, por opção ou por questões de vagas para esse novo grau hierárquico decorrente da promoção em outras cidades, acabaram não chegando à condição de comandante da unidade. Sim. Né? Uhum. E algumas questões da época, talvez outras circunstâncias, né, que envolveram quem estava no comando da unidade, não como crítica, mas, né, momento histórico diferente, né, que talvez por algum lapso de memória, alguma coisa, alguns oficiais que serviram aqui na região acabaram não tendo nenhum reconhecimento, inclusive quando foram embora, quando foram trabalhar em outros locais, ou se aposentaram aqui, né, e não atuaram mais pela Brigada Militar nem pelo 13º BPM. Então, esse ano a gente buscou, né, agraciar esses policiais militares que tiveram uma trajetória prolongada, colocaram o seu tempo, colocaram a sua juventude à disposição da Brigada Militar e da comunidade de Erechim e o Alto Uruguai, e a gente avaliou que alguns, mais de 20 anos, né, que já estavam aposentados, né, e a gente conseguiu resgatá-los e com todo o cuidado, observância dos protocolos de saúde, né, o distanciamento, a solenidade no local aberto, né? Tivemos a felicidade de ter um dia, mesmo em época de inverno, não tão frio, né? É verdade, é agradável. Então, exatamente. Então a gente teve o cuidado também de fazer num local coberto, onde nós temos as garagens das viaturas, nunca havia sido feito ali. Tivemos esse cuidado também, porque na eventualidade que pudesse ter uma chuva, por mais leve que fosse, né? Então, nossos homenageados, a nossa tropa, né? Os oficiais que vieram nos visitar, a população, os familiares dos policiais também que faleceram em serviço, né? Que nós homenageamos também, foram três famílias, né, que estiveram ali. Então a gente teve essa preocupação também de acomodar essas pessoas em cadeiras, né?
Então, tentando, digamos assim, modificar sem perder a essência de uma solenidade militar, né? Guarda de honra, guarda-bandeira, né? Que são procedimentos que são basilares, digamos assim, para uma solenidade militar que nós não podemos abrir mão, né? Então, infelizmente, a tropa faz parte do nosso regulamento, ela tem que permanecer de pé, né? Mas nada impede que os convidados, né? E dos convidados, né? Todos eles, e especialmente os mais idosos, né? Quem está com criança de colo, né? Gestantes e tal, mas a gente pegou e avançou no sentido de que todos os convidados, né? Militares da ativa, que seriam homenageados, militares da reserva e principalmente os civis, que não estão tão acostumados, também não estão adestrados a ficar de pé tanto tempo como nós, né? Então todas essas pessoas a gente buscou essa inovação que em alguns lugares já do estado já ocorria, talvez não na mesma quantidade que nós fizemos. Então uma série de preocupações em reconhecer o trabalho dos policiais militares que estão conosco nesse momento, né, que são os verdadeiros heróis e responsáveis pelos resultados que temos, são eles, né? É muito fácil conduzir pessoas que estão compromissadas com o resultado. Verdade. Talvez seja difícil, como tem aquela frase antiga, que é difícil conduzir homens livres, homens e mulheres livres, né? Mas eu digo o seguinte, é importante que estejam livres, né, para pensarem, para raciocinarem, mas se estão compromissados com o resultado, fica fácil. E nós podemos dizer que nós temos uma polícia, seja do 13 BPM, seja bombeiros, enfim, todas as forças de segurança em Erechim, que são muito atuantes e muito comprometidas com a sociedade. Tanto que nós temos hoje um aparelhamento fantástico aqui em Erechim, que é o Projeto Sentinela, que nos dá essa segurança de andar pela cidade, muitas vezes sem preocupação nenhuma. Com certeza. E tudo isso foi uma ideia que iniciou com os órgãos policiais, Brigada Militar e Polícia Civil no primeiro momento, e que é importante registrar, foi acolhida rapidamente. Isso aí. Né, em larga escala. Hoje temos aí quase 3 milhões de reais entre recursos, a maior parte dos recursos, mais de 2 milhões de reais o município de Erechim colocou à disposição ao longo do período desde que começou o programa, né, a iniciativa privada, um esforço muito grande, outros órgãos públicos também, né, repassaram recursos, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, né? Então, e mesmo que aqueles que não repassaram diretamente um recurso, mas viabilizaram também, né, essa liberação dos recursos, como eu disse, pelo Poder Judiciário e Ministério Público, né, um esforço muito grande dessas autoridades, né, de colaborar. Né? Os demais municípios, nós temos mais 6 municípios também com vídeo monitoramento funcionando em larga escala, né? Nisso, então, a gente tem uma micro-regional em Getúlio Vargas e temos a central aqui em Erechim, né? Então, é um esforço muito grande, né? Então, 6 municípios a gente tem aqui, né, próximo a Erechim, né? Nós temos outros tantos municípios ali em Getúlio Vargas. Então, hoje, se nós avaliarmos, nós temos quase 15 municípios dos 37. Bem, né, atendidos. Bem atendidos já com a questão do monitoramento. Os que não estão ainda com as câmeras em pleno funcionamento já estão muito avançados em questão do encaminhamento da documentação, né, da aquisição dos equipamentos. Outros já estão na fase de testes, né? Então, muito importante isso, e não teria acontecido se a comunidade fosse, seja iniciativa privada, seja os demais poderes e entidades relacionadas de todos os setores, né, não teríamos chegado nesse ponto. E isso na área urbana, na área rural, o georreferenciamento, também hoje são 15 municípios. E todas as propriedades desses municípios já estão cadastradas? Todas cadastradas. O que ainda nós não conseguimos é que todas elas tenham a placa de identificação na frente, até porque isso é um item opcional, né? Porque a ideia é que não haja assim, um custo para o indivíduo, ou se existir, né, um valor muito, muito baixo, que é hoje um pouco mais de entre 50 a 100 reais essa placa de identificação, e que alguns municípios, o Concepro, com alguns empresários, os sindicatos, né, as cooperativas de crédito, em outros lugares o próprio município aportou recursos junto ao Concepro, né? Então a Brigada Militar, nesses projetos, nesses programas, ela participa com um assessoramento técnico naquela parte de quais pontos deve ser instalado, qual é a dinâmica de funcionamento, né? O acompanhamento das imagens, no caso do vídeo monitoramento, né?
o acompanhamento também nesse aspecto de ter o mapeamento das estradas e o cadastramento das propriedades rurais, mas o aporte de recursos, o gerenciamento dos recursos, a Brigada Militar não faz. Isso Sim. Nós não nos envolvemos, né? Primeiro, por não sermos especialistas nessa área, claro. Né? Nosso enfoque é outro, né? Então, os concépcios, os municípios, né? A própria iniciativa privada, né? Outras entidades envolvidas no processo que fazem esse gerenciamento, essa gestão dos recursos. Claro que a gente acompanha, a gente opina no aspecto técnico, né? O local mais adequado de acordo com o mapa de calor, onde temos mais ocorrências. Sim. Se de repente o local independe de ocorrência, mas sim é monitorar os acessos das cidades, então a própria localização lá, um entroncamento, um trevo, né? Um caminho que é muito utilizado, que o fluxo de pessoas e veículos é muito grande, então automaticamente, independente de haver uma quantidade grande de ocorrências ali ou não, mas aí é que nós temos potencialmente a possibilidade de acontecer alguma coisa, porque um número muito grande de pessoas e veículos, ou pelo menos, ou mesmo que sejam apenas pessoas a pé, né, circulam por ali, que, digamos assim, a probabilidade de algo ruim acontecer em algum momento é bem maior onde que não haja essa concentração, né? Então tem esse esforço também. Como é que a gente está aqui em Erechim de frota de veículos e pessoas para trabalhar? Estamos com um grupo que consegue atender todos esses municípios? Temos veículos o suficiente para tudo isso? Olha, equipamentos, digamos assim, nós melhoramos muito nos últimos 10 anos, né? Até nas últimas 2 décadas, né? Mas especialmente os últimos tempos, né? Então, recebemos, não na quantidade que gostaríamos, né, mas também a gente tem que entender que o momento, nos últimos 2 anos, né, ou praticamente o ano de 2020 e 2021, que nós estamos passando pela pandemia, o foco é a saúde, né? É até complicado, né, nós exigirmos uma ênfase tão grande em outros setores, né? Mas nesse momento a violência também teve um aumento. Em determinado momento agora começou a retornar as atividades, né? Então o maior fluxo de pessoas, querendo ou não, acaba também um pouco da ocorrência, mas aumentando em relação a índices que ficaram próximos de zero no ano passado, porque as pessoas também, não só pelo fato de não circularem tanto, né? Sim. Mas, claro, havia uma facilidade maior também de controle da nossa parte durante esse período, porque as pessoas receosas também com essa questão da saúde, né? Então, mas nossas demandas aumentaram porque nós tínhamos também as aglomerações e outras circunstâncias ligadas ao aspecto de saúde que nós tínhamos que fiscalizar. Continuamos, só que agora um pouco mais flexibilizados porque a vacinação está avançando rapidamente, né? Então, o que a gente tem, claro, aumentou em relação ao ano passado um percentual pequeno, né, das ocorrências, mas muito aquém do que historicamente nós tínhamos na região. Então, nós temos os indicadores nossos muito bons, excelentes, né? Tivemos um período, claro, é inegável, isso é de domínio público, um incremento aí nos índices de homicídios, né? Já estamos aí, na data hoje que estamos aqui no programa, são 23 dias sem homicídios em Erechim, então, né, é bastante tempo, né? Nós tivemos vários ali, né? Então recebemos o apoio que buscamos, em alguns momentos até mais do que tínhamos solicitado, outros momentos um pouco aquém do que era o solicitado, até entendendo que outras cidades também estavam passando por isso. Caxias do Sul, no momento, agora está enfrentando uma ênfase muito grande na questão dos homicídios, nesse momento, né? Então, parte dos recursos que estavam vindo em apoio a nós, aqui, o batalhão de aviação, o helicóptero, né? Continuava vindo, mas não talvez com a mesma ênfase que nós estamos recebendo, né? Mas o importante é que esse apoio aéreo até 3, 4, 5 anos atrás não era viável, né? Não tinha o como. O custo do combustível, né? A própria manutenção ficava complicada, tinha menos aeronaves também, o batalhão de aviação da brigada, né? Então, nós recebemos o apoio do batalhão de choque de Passo Fundo, continuamos recebendo, né? Houve digamos assim, uma concentração maior desse apoio quando nós precisamos por conta dos homicídios, então agora deu uma pequena diminuída nisso, porque estão precisando atuar em outras regiões do estado, mas continuam nos apoiando aqui, né? Nós tivemos o apoio da Agência Regional de Inteligência de Passo Fundo, né? Que foi aquela operação contra crimes violentos intencionais, isso, né? Que na verdade ela continua. Que chama muita atenção, inclusive, quando o helicóptero está sobrevoando a cidade, as pessoas ficam se questionando. Isso. Ou por que está acontecendo naquele determinado momento. Mas é uma rotina... Isso, nós adotamos assim, a ferramenta, o helicóptero, né, a aeronave,
é uma viatura Sim. a mais, só que com um processo diferente, né? Sim. Processo montado, a pé, motorizado e o aéreo, né? Então, a gente utiliza essa dinâmica, né? Porque o comandamento visual através da aeronave, ou um drone, um equipamento, né, que esteja sobrevoando uma determinada região é algo privilegiado, né? Então, isso facilita bastante a nossa ação. Também a questão de dar esse suporte, né? Porque tem um aspecto de que o policial agindo a nível terrestre, né? Ele vai não que ele não tenha essa confiança, mas ela acaba sendo ainda maior, né? Quando ele tem esse apoio aéreo, né? Nós temos drone também, recebemos apoio com equipes que vieram com outros drones também. Então a gente tem essa atividade de poder fazer esse trabalho também, né? de complementar, digamos assim, a atuação do policial com o ferramental que já temos, também com esse incremento da aeronave, né? Então, foi um esforço nosso. Nós recebemos o apoio do BOP de Porto Alegre, o antigo GAT, né, que veio com uma célula ostensiva e também de inteligência, que nos auxiliou tanto nos homicídios como também na prisão de um dos indivíduos. Os demais já está bem encaminhado isso com a Polícia Civil, nosso serviço de inteligência, a questão dos demais criminosos envolvidos naquele fato lá na Cressol de Cruzaltense, né? Tinham ocorrido crimes em mais 2 agências aqui na região uns meses antes. Esses indivíduos foram presos posteriormente, um aqui e outro em Passo Fundo, né? Que foram reconhecidos, né, posteriormente. Então, com relação a esse tipo de delito também, então, algo controlado, com os indivíduos envolvidos, né, nós ficamos praticamente quase 2 anos sem nenhum crime dessa natureza. Tivemos assim, não teve impacto, não foi aquela questão de um sequestro, não foi com cárcere privado, né? O envolvimento ali diretamente desses roubos nessas cooperativas de crédito, mas algo que a gente se mantém sempre alerta às equipes de trabalho. Então, como eu disse, estamos com os indicadores, né? No caso do homicídio, retornou àquele padrão que nós sempre tivemos, que infelizmente, pela concentração de pessoas, nós temos mais de 100 mil habitantes, né? São 250 mil pessoas em todo o batalhão, né? São 37 municípios, né? Essas pessoas estão dispostas em mais de 8.200 km². Né? Não é fácil monitorar tudo isso. A distância é grande, porque nós estamos em Erechim, para os extremos do batalhão, para uma direção a cerca de 100 km, para outra 80, 90. Né? Sim. Então, para a gente... Né? Mas, claro, nós temos uma estratégia que é por micro-regiões se apoiarem, num primeiro momento. Né? Então, os municípios trabalham integrados. Né? Então, a própria questão da informação também, né? O serviço de inteligência, as equipes que nós temos, né? Então, vão nos municípios e estabelece uma rede de informação, né? Através dos próprios policiais militares, né? Toda a comunidade, né? Claro, isso com todo cuidado para preservar as pessoas, né? Mas é um trabalho que, felizmente, a gente nunca teve vazamento, né? Com relação ao aspecto de que viesse a ter uma retaliação por conta de quem eventualmente passou alguma informação, mas é a questão de nos anteciparmos aos delitos. Então, nós já fizemos muitas prisões, né, de indivíduos que estavam circulando na região aqui com miguelitos, né, com material para distribuir para furar os pneus das viaturas, de quem passasse pela rua, pela estrada, né, os indivíduos aí com armas, com extensa passagem criminal, quer dizer, uma série de circunstâncias, de irregularidades, né, com mandados também em aberto, uma série de situações que a atividade de inteligência, as informações que recebemos e a permanente cautela e precaução que as nossas equipes de serviço têm, de estarem sempre alerta na eventualidade de que indivíduos estejam à espreita para cometer o crime, né? Porque o delinquente, para o crime mais elaborado, ele é semelhante a um predador. Né? Ele está sempre observando onde tem um local mais frágil, aquela vítima, de repente, que mais vulnerável, né? O desatento, a pessoa mais idosa, de repente lá uma pessoa carregando muitos objetos com as mãos ocupadas, atenção, né? Própria criança, ou adolescente. Então isso também é um alerta que a gente faz, né? Aproveitando já nesse momento, de que as pessoas têm essa cautela também quando vão circular, né? As pessoas que vão para o idoso que vai receber sua aposentadoria, então que vai um familiar junto, ou uma pessoa da sua confiança que vá fazer a transação financeira, que não precisa sacar o dinheiro, ou, né, possa fazer isso com o cartão magnético, né, Pix, toda essa modernidade que nós temos hoje para não sair com o dinheiro em espécie, né, não sacar ele no banco. E não correr risco, né? Exatamente, e infelizmente ainda algumas pessoas ainda fazem isso hoje. É verdade. É um número cada vez melhor, felizmente, então por isso que nós tem quase que índice zero desse tipo de crime aqui em Erechim, na região. É verdade. E nesse momento que o batalhão completa
47 anos, como tu te sentes estando à frente, depois de 30 anos já de profissão, quase se aposentando, mas ainda ali, prestando um serviço comunitário, um serviço que vem contribuir com a nossa segurança e com o desenvolvimento do nosso município? A satisfação é grande e ao mesmo tempo a responsabilidade é na mesma proporção, né? É uma preocupação permanente, né? Não que o desgaste não seja suportável, sim, mas ele, como, né, todos os gestores públicos no momento estão passando, né? Não é diferente para nós, né? Então não quero colocar aqui como um fardo muito pesado ou maior do que outros gestores públicos, né? E a própria iniciativa privada tem hoje quem administra uma empresa, né? Um empreendimento. Para todo mundo tem que ter uma cautela muito grande, um cuidado, né? Otimizar os recursos que tem, né? Mesmo a iniciativa privada que pode ter um recurso, digamos assim, através dos investimentos que o empresariado faz, né? Mas mesmo assim tem que ter um cuidado muito grande para usar da melhor forma possível para que isso retorne, né? Retorne o lucro para a empresa e possa reinvestir, manter os empregos, ampliar o número de empregos também com o avanço, o progresso daquela empresa, né? Para nós a mesma coisa, só que a gente sabe que já é um recurso limitado, né? A gente não consegue investir tudo o que gostaria. A gente tem que administrar da melhor forma possível o recurso estatal que nós recebemos, mas aí vem novamente um outro motivo de agradecimento da nossa parte, né? O fardo acaba ficando menos pesado, né? Ele fica um pouco mais leve porque outros ombros nos ajudam a carregar. Que né? Bom. Ou ajuda a carregar o mesmo peso, ou acaba dividindo aquele fardo e cada um carrega um pedacinho dele, né? No sentido figurado, né? E auxiliando, como eu disse no início da fala, né? Da forma que consegue, né? Então nós temos pessoas que muitas vezes talvez eles não tenham a questão de auxiliar com o valor financeiro, eles se colocam à disposição para prestar serviço, né? Às vezes para fazer um projeto técnico de uma melhoria do quartel, né? Um engenheiro, um arquiteto fazendo isso gratuitamente, né? É um software, um sistema, um programa, ou o nome mais atual que tenha para a área de TI, né? Também as pessoas colocando isso à disposição gratuitamente, ou como eu disse, um valor com um abatimento considerável, mas no esforço de dar sua contribuição para ajudar, né, a Brigada Militar e, consequentemente, a gente conseguir atender melhor a população, né? É verdade. Quanto melhor nós estivermos equipados, mais treinados, melhor estivermos dotados de equipamentos, né, armamento, veículos, né? Então, como eu disse, a gente tem, com relação a essa estrutura de material, né, nós estamos muito bem, né, muito bem se comparado a outros batalhões do estado do Rio Grande do Sul e também o aspecto histórico do batalhão, né? Nós avançamos muito nesse sentido, temos, né, claro, temos viaturas novas, gostaríamos de ter mais, gostaríamos de renovar toda a frota, né? Mas recentemente a gente conseguiu a renovação de 11 Duster, né? Foi recebido, 11 municípios receberam viatura Duster 0 km, né? Agora no mês de maio, então isso deu um upgrade muito grande na nossa frota de viaturas, algumas que nós tínhamos recebido, claro, uma quantidade bem menor em anos anteriores, mas assim, claro, quando eu digo isso, não é no sentido de que vamos nos conformar com o que temos. Sim, claro. E não buscaremos a melhoria, né? A melhoria é constante, mas assim, se buscarmos o passado, como nossos policiais que foram homenageados estavam ali mencionando e olhando, olhando a nossa frota de veículos, né? Eles trazendo então aquelas histórias de que o quanto era difícil, né? Tínhamos mais policiais, mas o ferramental, né, as inovações tecnológicas que existiam no mundo da iniciativa privada raramente ou muito demoradamente chegavam no órgão público, né? Não era diferente com a Brigada, né? Mas então, nesse sentido, e isso acaba compensando, né? Nada substitui o ser humano, nunca, né? Em lugar nenhum, na segurança pública mais ainda, né? Porque alguns processos na iniciativa privada, nas empresas, é possível de ser substituído por um robô, por um programa, um sistema de informática, né? Um computador aí que possa fazer esse trabalho, né? Um próprio dispositivo também com câmeras, com portões eletrônicos, né? Tantas outras melhorias e aperfeiçoamentos aí que o mundo recebeu, que acaba substituindo em outras atividades o ser humano, né? Mas a atividade policial, a área de segurança, é algo que exige que esteja um ser humano ali,
né? A questão de que precisa ter o tirocínio policial, precisa aquela habilidade de observar alguém numa multidão e notar quem é que está em atitude suspeita, que isso até hoje, né, por mais que esteja avançando a inteligência artificial, a questão nós já fizemos testes aí, estamos buscando isso, só que ainda para órgão público no Brasil é um pouco caro, né, falando da realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul, né, não como crítico, mas como constatação. Né, mas nós já estamos trabalhando, até foi colocado equipamento por um tempo como teste, né, em um local de grande circulação de pessoas aqui em Erechim, que era para fazer identificação. Ele parte de um banco de dados por fotos, né, de pessoas, ou mesmo imagens que sejam coletadas, né, de um banco, digamos assim, legal, né, dentro do sistema de identificação das polícias, né, e do país, ou de cada estado, né, e aí as pessoas circulando, e quem tem mandado de prisão, quem está em situação devendo algo para a justiça, como se diz, né, o equipamento, né, fazer aquele mapeamento, aquele escaneamento, digamos assim, da imagem da pessoa que está passando naquele momento, né, e fazer essa comparação com um banco de dados que tenha, né. Então isso é algo que nós já estamos pensando nisso, né? Já fizemos testes, inclusive, sobre isso, né. O empecilho, né, ainda o grande obstáculo, como todas as melhorias no mundo, sempre foi o custo. Né? O custo é elevadíssimo. Exatamente. Né? Nós falarmos aqui há em torno de 10 anos atrás, quando falava pela primeira vez fazer o monitoramento em Erechim, né? Se falava em algo de 5 milhões de reais, 10 milhões para fazer a região, 15 milhões. Era assustador, né? Os valores. Simplesmente era praticamente inviável. Inviável. Né? Mas com o avanço na tecnologia, com a produção em maior escala, né? Isso faz com que, como tudo na vida, né? Começou com os veículos também no valor muito caro antigamente e hoje está acessível, pelo menos para a maior parte da população. Então a tecnologia também é isso. Então buscamos essas inovações, né? Não estamos alienados e distanciados disso, pelo contrário, né? Estamos buscando investir nisso, mas sabemos que talvez tenhamos que esperar um pouquinho mais, né? Talvez meses. Quem sabe no máximo um ano. Né? Mas as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Com relação ao pessoal, né, a gente, claro, gostaríamos de ter um efetivo maior, né, mas ele é aquém do que nós gostaríamos de ter, é aquém do que é previsto nós termos em todos os municípios. Mas aí que fica a ênfase, como disse, a gente agradeceu e homenageou tantas pessoas da comunidade, os policiais que se aposentaram, mas também é importante esse registro aqui da gente agradecer os que estão na ativa. Né? Verdade, policiais militares estão agora, nós temos uma funcionária civil, uma senhora que há alguns anos está trabalhando conosco, que já veio de um outro órgão público, que ela pediu para trabalhar na Brigada Militar, então auxilia na parte mais escriturária, de documentação interna, né? Naquilo que é possível um civil a nos auxiliar. Né? Então temos uma funcionária civil, né? Então todos os policiais militares, essa funcionária, ou seja, toda essa equipe do batalhão tem um esforço muito grande e esses indicadores, digamos, esses resultados, essas ações e operações que nós temos exitosas, né? É parceria com a comunidade que nos propicia complementar esses investimentos que gostaríamos que o Estado tivesse a condição financeira de fazer, né? Mas passa obrigatoriamente pelo esforço diário dos nossos policiais militares na rua. Essa atividade administrativa, como eu disse, para não ser injusto, né? Essa senhora que há muitos anos também está auxiliando no batalhão, porque a gente acaba sempre falando dos policiais militares, às vezes acaba esquecendo dos servidores civis que a comunidade é tão pequena, né? É verdade. Então, mas dizer que da parte operacional, da parte de ação de polícia mesmo, então nossos policiais militares são heróis aí, como a gente mencionou na frase, na solenidade, né? Nós colocamos aquela faixa ali que é uma imagem da nossa intranet, né? Todo o computador do nosso batalhão e da brigada, quando ele é ligado, aquela imagem que nós fizemos aquela faixa na entrada do batalhão, né? Ela foi tirada lá na Praia Grande, em Torres, né? Aquela aeronave, aquele helicóptero que aparece ali estava voando mesmo, e é a aeronave que vem aqui. É a mesma aeronave, e já veio aquela dupla de pilotos, o Major Teixeira e o Tenente Coronel Sanches, que estavam no momento da foto, porque eles que nos disseram que eles estavam da imagem. Né? E aí eles me disseram, olha, aquela imagem, aquela aeronave que está ali, nós sobrevoamos naquele momento para fazer a foto. Né? E nós acrescentamos, então, frases que originalmente não estavam na imagem, obviamente com a autorização do escalão superior,
né? Então, num dos lados nós acrescentamos a frase que na Brigada Militar estão os heróis da vida real, né? E quando a gente diz isso, não significa que em outros órgãos policiais também não existam heróis, né? No Corpo de Bombeiros, todas as demais atividades, a área de saúde também, no trabalho que estão fazendo, né, com a pandemia. Mas no caso do Batalhão da Brigada Militar, nós estamos nos reportando os nossos policiais militares, né? Mas não esquecemos da comunidade, né? E não esquecemos dos policiais aposentados, né? E próprios servidores civis que nós tivemos do passado. Fizeram história, né? Merecem ser lembrados. Isso, porque no outro lado da mesma imagem, né? Então a gente acabou que o helicóptero acabou dividindo as imagens, né? São todas as especialidades da Brigada Militar em cima de uma das torres, né? Lá da praia, né? E o helicóptero, então, no ar, que acabou dividindo o espaço e a gente colocou onde aparece o céu, né? Então, essa frase que na Brigada Militar estão os heróis da vida real. E no outro lado, então, obrigado por você fazer parte do sucesso do 13º BPM. Esse você com o V maiúsculo, para que toda pessoa que chega lá, o policial todo dia que ele vem para trabalhar, ou ele está saindo e passa por ali, sobra um tempo para ele olhar, né? Ele está lendo e está entendendo que aquele você é ele, né? Também um policial militar que venha nos visitar, que já está aposentado, que, né, eventualmente foi trabalhar em outra região do estado e está nativa, mas volta a nos visitar, para ele ler e entender que ele, quando esteve no 13º, ele contribuiu para aquele sucesso. Verdade. Mas não para por aí, também a comunidade, né? Quando o cidadão chega e ele lê aquele você, serve para ele também. Serve para vocês dos meios de comunicação, da divulgação também, da imprensa, né? Ou seja, a gente buscou uma maneira de que tanto o policial militar se sentisse homenageado, reconhecido o trabalho, mas também não podemos esquecer da parceria, né? Essa parceria com os aposentados, né? A gente chama de reserva altiva, né? Aqueles que já não estão mais na ativa da Brigada Militar, a comunidade nesses diversos segmentos que eu procuro sempre, eu sei que sou repetitivo nas falas com relação a isso, mas é uma verdade. Nós temos que mencionar isso. Tem coisas que é bom a gente sempre repetir. E eu não repito não para que elas passem a ser verdade, né? A gente repete porque são verdades que têm que ser exaltadas, né? Isso aí. E aproveitando também esse momento festivo, esse momento em que a gente comemora o aniversário da nossa Brigada Militar, também é um momento de despedida, um momento que a gente vai sentir saudade de ter o Tenente Coronel Wilson Seconello aqui, que é nosso parceiro já há muitos anos, se tornou um amigo aqui da TV Erechim, um amigo de todos nós, uma pessoa que faz parte da história da TV Erechim, faz parte da comunidade e agora se aposenta. Fale um pouquinho da sua despedida. A gente, o compromisso era passarmos o aniversário do batalhão, como nós mencionamos em outro momento, né? Tentarmos fazer um esforço grande de que a pandemia permitisse, com todos os cuidados, fazer a solenidade, homenagear ao maior número de pessoas possíveis, né, sem fazer concentrações excessivas de pessoas, tendo todo o cuidado também para que os homenageados e a tropa presente não corressem riscos desnecessariamente, né? E já estamos há bastante tempo, né? São 23 anos no 13º BPM, completados no último dia 20 de julho, né? E no dia 10 de julho desse ano nós completamos 31 anos da Brigada Militar, né? Então, claro, temos tempo já averbado em outras atividades, então a gente já estamos lá quase próximo a 35 anos de serviço, né? E a questão é que o objetivo era continuarmos ainda mais um tempo, havia a possibilidade de continuarmos ativa, né? Mas uma situação de saúde de um familiar, né, nos colocou uma necessidade de dar uma atenção maior, né, redobrada, né? E tentamos desde o início da pandemia, o ano passado, né, mas a situação se agravou um pouco mais esse ano, né, e por circunstâncias muito peculiares da doença, né, há uma necessidade muito grande de nós acompanharmos. Então, a gente aproveita o momento aqui para fazer um registro público de agradecimento, né, todos os que nos antecederam no comando do batalhão, né. Eu sou o 28º comandante e trabalhei em 14 dos comandantes anteriores, né, então, ao longo desses 23 anos aqui no batalhão. Um esforço muito grande da gente tentar atender todo dia melhor a população de Erechim e região. E gostaríamos
de continuar prestando serviço para essa comunidade, que tão bem nos acolheu em 1998, né? O efetivo, o comandante da época, todo o efetivo do 13º BPM que estava trabalhando na região naquele momento, né? A comunidade também, desde o primeiro momento, da primeira oportunidade que fomos uma cerimônia, uma solenidade, reuniões também aqui com a comunidade, né? O contato com a imprensa local sempre foi muito amigável, né? A gente sempre buscou um esforço muito grande de tentar também se colocar à disposição e dentro do possível, né, passar todas as informações, aquelas que eram necessárias naquele momento e que fossem possíveis de serem divulgadas, né, entendendo que também o meio de comunicação, a plataforma hoje em dia virtual, né, todas as formas de divulgação e transmissão de informações, né, tem o seu papel e eles estavam fazendo a sua tarefa, a sua missão, né, a sua, digamos assim, a sua dinâmica de trabalho diário, né? No sentido de que aquela comunidade fosse informada sobre o que estava acontecendo. Então, posso dizer, aproveitando esse espaço aqui de divulgação, né? Todos os momentos que precisamos, ou todas as oportunidades que pude ajudar na divulgação, a gente sempre fizemos esse esforço, entendendo que o repórter, o fotógrafo, o comunicador, né, o entrevistador, todas aquelas pessoas, né, a equipe técnica do bastidor, né, o cameraman, os demais colaboradores, né, quem edita a imagem, quem organiza o programa, né, todas essas pessoas, quem está na frente da câmera, mas também todo um plantel enorme de pessoas e colaboradores, uma equipe técnica, né, que faz com que a imagem, com que a notícia do rádio, né, o material impresso ou mesmo digital hoje do jornal, outras formas de divulgação da notícia, para que aquilo aconteça, toda digamos assim, uma dinâmica muito grande de ações e também uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas, né? Verdade. Então a gente, buscando sempre reconhecer também essas pessoas, né? Então, sempre dentro do possível, e quando também tínhamos informações disponíveis, que nem tínhamos algumas ocorrências, às vezes, que não, naquele momento imediato a gente não estava com todos os detalhes do ocorrido, né? Mas sempre ter uma preocupação de atender bem essas pessoas, de colocar um mínimo de tempo que poderíamos, né? Muitas vezes até nem tínhamos esse tempo, mas acabávamos marcando o quanto antes uma entrevista, um momento de que essas pessoas pudessem colher essas informações, e isso então auxiliou muito a nossa trajetória, né? Nós somos resultado também dessas pessoas que tiveram a paciência de a gente falar muito, né? Como muitas vezes nas entrevistas, né? Mas entendendo que a gente às vezes falava mais do que o normal no sentido de detalhar o quanto mais fosse possível. Era necessário. Num assunto muito técnico, né? Verdade. E que de repente não atraía tanto no passado, porque talvez nós também da própria corporação não nos esforçávamos de detalhar isso, né? De passar essas informações para que também despertasse um interesse ainda maior da população, né? Mesmo que do leigo, da pessoa que não tem um conhecimento técnico na área, né? E tem umas situações, até por sermos policiais militares, que avançam ainda além das outras atividades das outras polícias, que tem uma forma de trabalho diferente do militar, né? Mas isso, então, nós somos resultado, como eu disse, de uma trajetória, de uma equipe dentro do batalhão sempre disposta a colaborar, né? De uma comunidade também, e o registro que se faça, né? De que o batalhão ele também tem resultados por conta da atuação integrada com as outras polícias. Com certeza, é um trabalho conjunto, né? Isso, então nossa participação, né, com os demais polícias que nós temos, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, a própria Polícia Federal, em algumas ações que faz na região, né? Então, como eu disse, o apoio que nós sempre recebemos do escalão superior da Brigada Militar, né, mais diversas formas, né? Então, tudo isso fez com que o batalhão avançasse e nós tivéssemos o privilégio de estar à frente disso, outros momentos assessorando comandantes em outras épocas, né? E o que a gente pode mencionar aqui é um agradecimento em larga escala de todas essas pessoas, entidades, todos esses setores, poderes, né? As forças, como eu sempre digo, né, vivas e
e a própria divulgação, como eu falo, da imprensa, né? Toda essa enormidade de pessoas e setores e segmentos envolvidos, todos convergindo para a mesma ideia, para o mesmo objetivo, né? E nós tivemos a felicidade de estarmos aqui no 13º BPE. Me perdoem os demais batalhões do Estado, mas é um local diferenciado. E o nosso batalhão é diferenciado porque grande parte das pessoas que estão no batalhão são dessa região. Que bom. Né? E eu posso dizer com toda tranquilidade porque eu não sou da região. Então eu não estou querendo fazer propaganda da nossa pessoa, mas sim fazendo um reconhecimento de que a região, Erechim, o Alto Uruguai, por conta desse envolvimento das pessoas, seja nos órgãos públicos, seja na iniciativa privada, né, pensando em fazer com que esse extremo do estado do Rio Grande do Sul seja lembrado, né, que as pessoas verifiquem, lembrem que ele existe, né, e que seja o mais bem cuidado possível. Então, é resultado de um trabalho diário, né, uma preocupação permanente. E da nossa parte, fica o nosso muito obrigado à TV Erechim, tantas oportunidades, tantos momentos que pudemos vir aqui conversar com a comunidade, que nos propiciaram esse contato, né, com a população, né, e todos que, direto ou indiretamente, auxiliaram a Brigada Militar, 13º BPM. E, por extensão, nós acabamos, né, vencendo junto. Né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Né? Isso aí. E se nós agora, atualmente, né, finalizando a minha fala, na condição de comandante, estamos, como as pessoas mencionam, né, um trabalho também, graças a Deus, de bastante qualidade, muitos resultados, digamos assim, de sucesso, se deve à participação de todos. Né? Então, nós, mais uma vez, agradecemos essa mobilização de toda a região, de todos os erechinenses, de todo o Alto Uruguai, né? E ficamos à disposição. Né? Ainda vamos ter mais algumas semanas, né, à frente do batalhão. Estamos de uma forma muito responsável organizando e avançando na transição. Né? E temos a tranquilidade e a certeza de que a equipe que permanecerá, os demais oficiais e as praças que temos ali, toda a equipe de integrantes do 13º continuarão fazendo esse trabalho magnífico, né? Porque é um compromisso que eles têm consigo mesmo, com as suas famílias e com toda essa região que é muito promissora e diferenciada positivamente no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui hoje. Parabéns a todos os policiais, os que estão na ativa, os que estão na altiva, a todas as pessoas envolvidas, a comunidade, as nossas lideranças, os homenageados. Poderíamos citar nomes aqui, mas para não esquecer nenhum, vamos não mencionar, mas todos têm um papel fundamental no desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns e que vocês continuem fazendo esse trabalho exemplar e que a gente continue se sentindo parte desta grande família que é o 13 BPM. Muito obrigado e a Brigada Militar, o 13º BPM, estão e continuarão sempre à disposição da comunidade erechinense de todo o Alto Uruguai. Muito obrigado. No próximo bloco você confere previsão do tempo para quarta-feira. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega.
Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Prestes a completar a primeira dose de 100% da população gaúcha de 18 anos ou mais, meta prevista pelo governo do estado para ser atingida até o dia 25 de agosto, gestores municipais e estaduais, em reunião da Comissão de Intergestores Bipartite na segunda-feira, definiram uma nova proposta de distribuição das vacinas contra a Covid-19. A partir da próxima distribuição de doses, que deve ocorrer na quarta-feira, o cálculo de rateio das vacinas não levará mais em conta o critério de faixa etária. Vamos calcular quantas doses para a primeira aplicação ou aplicação única cada município ainda precisa receber, independentemente de qual idade aquele município esteja vacinando. Assim, explicou a chefe de Divisão de Vigilância Epidemiológica, Tânia Raineri. O cálculo será realizado levando em conta todas as remessas já distribuídas até o momento. O Rio Grande do Sul já recebeu e distribuiu mais de 7 milhões de doses contra a Covid-19 para a primeira dose, ou dose única, o que corresponde a 81% da população gaúcha acima de 18 anos. Na segunda-feira, Erechim atingiu uma importante marca no que se refere à vacinação contra a Covid-19 no município. Desde o início da campanha da vacinação contra a doença, iniciada em 19 de janeiro de 2021, Erechim registra mais de 100 mil doses aplicadas na população da capital da Amizade. A marca histórica de mais de 100 mil vacinas aplicadas foi celebrada pela Prefeitura em ato na Central de Vacinação, que contou com a presença do prefeito Paulo Polis, do vice-prefeito Flávio Tirello, além de secretários de governo, vereadores, imprensa e equipe de saúde que atua no local. Nesse enfrentamento ao Covid, nos deixa muito feliz esse número. Sabemos que grande parcela da população erechinense já está vacinada, pelo menos com uma dose. Então, se somos 108 mil habitantes, já temos mais de 100 mil pessoas vacinadas. É claro que o cálculo não é exato, tem alguns que já têm as duas, alguns que é dose única. Mas para nós enaltece muito o governo, a maneira como nós lidamos e estamos tratando com a pandemia. E hoje comemorar essa marca simbólica de mais de 100 mil doses aplicadas no braço das pessoas, deixa a gente um pouquinho com um alento. Alento que de repente essa nova cepa não virá forte, a cepa delta não virá acarretando problemas e nós vamos tentar lá na frente voltar a vida um pouquinho mais normal possível. É isso que nos alenta e é isso que a gente quer. Mas, infelizmente, o Covid, essa pandemia, ninguém tem a fórmula certa, né? Ninguém tem a certeza absoluta do que vai dar certo e do que não vai dar. Só temos a vacina, então vamos vacinar. Essa que é a nossa metodologia. Importante álcool gel, importante o uso da máscara, distanciamento. Sabemos que essa nova cepa que dizem estar por vir aí, ela é bem contagiosa, então não é tão grave, mas ela é muito contagiosa. Então vamos nos cuidar. O período está quente, calor, frio também deixa a pessoa, a comunidade mais sensível. Então, pessoal, vamos nos cuidar, vamos continuar tomando todas as precauções. Também sabemos, né, Sandra, que após a vacinação tem um período de incumbência, 15, 20 dias, depende da vacina, até começar a fazer efeito. Então, pessoal, vamos continuar os cuidados, vamos se vacinar e vamos juntos mandar o Covid embora. Para o prefeito Paulo Polis, esses números devem ser comemorados, já que refletem o comprometimento do poder público em disponibilizar os imunizantes à população, bem como de toda uma equipe de saúde, técnica e administrativa que atuam diariamente para fazer o seu melhor e vacinar as pessoas. Há 4 meses atrás a gente esteve aqui, vocês estiveram aqui, foi em 10 de abril, um pouquinho mais de 4 meses. Se você disser que daqui 4 meses nós íamos botar 100 mil vacinas no braço do nosso povo aqui, você ia dizer, mas esse cara tá louco.
E nós estamos hoje celebrando isso, o trabalho de uma grande equipe, sabe, que entendeu o momento e a necessidade que nós tínhamos, né, de fazer com que a prevenção através da vacina fosse o melhor antídoto contra a internação, contra o óbito, contra, vamos dizer assim, esse tema tão perverso como é a Covid. Então, aqui cumpriu o papel dele. Então nós queremos hoje mais celebrar com a equipe sobre esse trabalho maravilhoso que aconteceu aí, desses pouco mais de 4 meses, 102, 103 mil doses já aplicadas no braço do povo. As mais de 100 mil doses aplicadas representam a conscientização da comunidade que tem buscado a vacina, já que ela é o único meio cientificamente comprovado de combater a doença. É um momento importante, é um momento que hoje estamos aqui para agradecer a equipe, toda essa equipe aqui, tem representante de todos os locais que nos ajudaram. A central de vacinação não parou. Todos os momentos que tivemos doses de vacina em nossas mãos, foi feito com o máximo de agilidade possível. São mais de 100 mil pessoas que passaram pelas mãos de um profissional da saúde e é sim um momento bem importante, é um marco importante. Seguimos chamando atenção porque nós não temos ainda todas as pessoas com as 2 doses completas. Então isso ainda segue sendo uma preocupação por parte do município, que as pessoas venham fazer a sua 2ª dose, completar o seu esquema vacinal. Sabemos que já estamos com alguns casos de variantes no país e que o esquema vacinal completo ajuda fazer com que as pessoas estejam mais protegidas. Então é importante, seguimos chamando essa atenção e é um momento sim, é um momento gratificante, foi um momento muito difícil, tivemos muitas famílias que perderam seus entes e a chegada da vacina, a diminuição dos leitos de UTI ocupados se dá por conta do ato de vacinação ter andado e ter sido célere dentro do que pudemos fazer quando essas doses estiveram nas mãos do município. Estamos também iniciando, a Secretaria da Educação com a volta às aulas. Então é um momento sim que tem que ter atenção de toda a comunidade de pais, comunidade da saúde, comunidade da equipe da educação. Estamos trabalhando planos de contingência, nos cuidados que essas crianças terão na sua volta às aulas. Então não é um momento que podemos relaxar, não. Disso a gente não tem nenhuma dúvida. As vacinas são eficazes contra a Covid-19 e essenciais para a proteção contra a doença, mas devem ser associadas a outros cuidados, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização correta das mãos. Feliz, mas ainda fazendo apelo à comunidade que continue buscando a vacina. Nós não chegamos ao final, é só uma etapa que a gente está vencendo. Temos ainda bastante gente para vacinar em dose 1 e principalmente que as pessoas busquem a dose 2. Sem a vacina completa, nós não temos grau de imunidade suficiente para combater a nova variante. Todas as medidas preventivas mantêm-se: distanciamento, álcool em gel, usando sempre lavagem de mãos ou álcool em gel, o uso de máscara, e fazendo a dose 2, que é muito importante para poder diminuir a disseminação desta nova variante. A vacina é uma grande proteção excepcional, mas precisa ser acompanhada das outras medidas para que sua redução de riscos seja a maior possível, frente ao enorme desafio provocado pela pandemia da Covid-19. A vacina assumiu um protagonismo ainda maior. Na ausência de remédios cientificamente comprovados, a imunização se torna a saída mais eficaz, aliada à adoção das medidas de higiene e o distanciamento social para diminuir a proliferação do coronavírus. Olha, eu acredito que ainda esse mês nós vamos ter dos 18 para cima. Hoje eu anuncio, Sandra, que amanhã nós vamos vacinar os 20 anos. 20 anos e estamos antecipando também, como aconteceu na sexta e no sábado, antecipamos vacina da Pfizer e da AstraZeneca. Então, o que tem de vacina está no braço do povo. E isso é importante. Eu acho que isso nos dá segurança para enfrentar, inclusive, essa variante Delta que é tão perversa e está vindo aí. E daqui a pouco, como é que faz para atacar? É através da vacinação. Terça-feira, um dia ensolarado desde as primeiras horas do amanhecer. Conforme vocês observam nas imagens produzidas para hoje,
O tempo está agradável, temperatura muito boa, sol aparecendo não muito forte, mas promete uma terça-feira de bastante calor. E assim se cumpriu a meteorologia. A terça-feira foi de temperatura elevada no Alto Uruguai. E a quarta-feira apresenta aí uma pequena mudança no tempo. Vamos conferir? Na quarta-feira pela manhã, a temperatura já começa alta em torno de 15 graus, a máxima 28, a média do dia 22 graus, a umidade do ar 18%, ventos 14 km por hora e a gente tem aqui uma leve precipitação de 2 milímetros de chuva. É na realidade alguns pingos que podem cair durante a madrugada ou até durante o dia, mas o sol vai predominar ainda na quarta-feira. Conforme alguns mapas meteorológicos apontam, será uma semana inteira de bastante calor. E próximo do final de semana, as temperaturas podem chegar a 30 graus no Alto Uruguai. A todos vocês que nos acompanham, boa noite, até amanhã. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.